Boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma noite de estudos, conhecimentos e preces da Casa Espírita na Luz. Que a espiritualidade amiga esteja nos guiando no Evangelho de hoje. O tema sugerido para essa noite é o capítulo 25, Buscais e achareis, item 6. Não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não mais que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais que eles? E quem é, dentre vós, aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvago? Porque também vos inquieteis pela roupa? Observai como cresce os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. Entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurais, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e de todas essas coisas vos terão dados por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21, 25 a 34. Que assim seja. Que por meio do Evangelho de hoje possamos estar preparados para a palestra edificante e o passe virtual que estão sendo intuídos para nós. Boa noite, amados, paz e luz, e que assim seja. Depois dessa linda oração introdutória, nós vamos conduzir uma leitura comentada do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos lembrar que essa frase, ela é uma das frases-chave, uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Na forma, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas essa mesma frase também está frequentemente repetida no Pai Nosso, na oração dominical que todos nós aprendemos, é universalmente repetida, é uma das orações mais difundidas talvez no planeta. E nela também está a frase: perdoa, Pai, as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. E a forma é exatamente essa. Não é tal qual eu tenha perdoado,
assim como eu tenha perdoado. Em qualquer uma dessas fórmulas está correto. Algumas pessoas dizem de uma forma equivocada que como eu deveria perdoar quem, né? E não é assim. Me perdoa como eu perdoo, dessa forma objetiva e direta. Também tem a possibilidade, muitas pessoas rezam com ofensa, né? Perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Também funciona. O importante não são as palavras em si, mas o sentimento e a assertiva desta posição de livrar-se da mágoa, de recepcionar o perdão divino a partir do próprio perdão. Essa passagem ela é um dos pontos fulcrais do Evangelho, porque ela reflete o maior de todos os mandamentos do ensino cristão, né? Amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. E neste sentido, que ela é bastante profunda e válida. Não estamos falando aqui de um perdão que se equipare ao simples esquecimento, mas de uma verdadeira higiene de mágoas, uma verdadeira expurgo de todos os rancores e mágoas que existam dentro de nós. Porque é fazendo assim que o nosso coração se torna puro e a nossa mansidão se efetiva. Então, neste processo, 3 das bem-aventuranças, nós podemos nos aproximar dela, né? A pureza de coração, a mansitude e a misericórdia. Em todos esses casos, é válido o perdão como uma causa nobre, como um exercício humano importante. Algumas pessoas acham que quando dizem eu perdoo, se colocam numa posição arrogante, como se o erro do outro entregasse algum poder. Eu acho bastante interessante esse ponto de vista, mas de qualquer forma são apenas a forma com que lidamos com as palavras. A assertiva principal aqui é que aquele que é agente do perdão, aquele que se livra do rancor, é o principal beneficiado. Veja que existe também o mecanismo do auto-perdão, em que o indivíduo se perdoa e constitui isso uma liberação da sua mente, do seu coração para novos trâmites, para novas reações, relações, né? E para poder viver de uma forma livre e bastante ponderada. Enquanto a mágoa e o rancor, psicologicamente, agem como uma carga, né? Dificultando até mesmo o raciocínio quando a pessoa está psicologicamente bastante afetada. Vejam que ainda segue um segundo item tirado de Mateus, item 6, versículos 14 e 15, lembrando que esse segmento, o texto em si, são selecionados por Kardec e colocados à averiguação da espiritualidade, que os aprova e chancela, corrigindo algumas partes. De forma que a gente não fala que é a autoria de Kardec, mas o Kardec foi o organizador desses textos. Então, daí a importância da gente percorrer isso, não apenas pela leitura dos trechos em si, mas observando a sequência e a seleção dos mesmos. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Então, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Este trecho, mais uma vez, fica enfática a reciprocidade do perdão em relação à atuação na vontade de Deus. À medida que nós fluímos na vontade de Deus e a nossa vontade se alinha com a dele,
obviamente não teremos mais necessidade de perdoar, porque não teremos mais a vulnerabilidade de nos ofender, né? Estaríamos plenos, né, da ação divina em nós, como espíritos. Lembrando que a doutrina espírita, como terceira revelação, se coloca aqui neste painel como a chave de interpretação do conhecimento doutrinário. Porque se nós lermos isso aqui apenas como homens psicobiofísicos, homens que estão materializados, há uma limitação nisso. Mas quando nós lemos para o espírito imortal que somos, há um ensinamento ainda mais profundo e mais importante nessa matéria. Se o terceiro item selecionado por Kardec foi: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Vejam que aqui não está mais em voga a reciprocidade, mas o grau de importância que Jesus dava à questão do perdão e do alinhamento. Corrige entre ti e ele somente, porque o cuidado de não tornar pública essa ofensa, de não escandalizar, ai daquele por quem vem o escândalo, não é mesmo? Então, se nós vemos um defeito de algum irmão nosso, seja no centro espírita, seja na família, seja em relação ao trabalho, o irmão também é aquele colega de trabalho selecionado pela vontade divina para estar ali conosco, ele também é merecedor do nosso perdão e do nosso entendimento. À medida que nós nos liberamos de rancores e mágoas, nos tornamos, via de regra, seres mais criativos, com uma mentalidade, com uma inteligência mais solta, mais válida. Importante aqui também destacar a quantidade de vezes, né? É típico do pensamento mais inocente imaginar que esse perdão cansaria, né? Se eu perdoo uma vez, 2 vezes, a terceira vez eu não tenho mais que perdoar. Todo mundo tem paciência e nós devemos acatar o limite fisiológico da paciência. E Jesus vem esclarecer justamente o contrário. Nós não estamos perdoando mais na raiz orgânica, nós estamos perdoando no nível espiritual. E no nível espiritual, o comprometimento com o perdão é total. Ele não é limitado a uma quantidade de vezes. A ideia de 70 vezes, 7 vezes, não é para que a pessoa fique, obviamente, contando num caderninho até que o número de vezes ocorra, mas que ele, uma vez percebido o número muito grande, né, de número de perdões, não se preocupe mais em contar. Ou seja, é o mesmo que dizer não conte, apenas perdoe. E na continuidade vem um texto explicativo colocado aqui, que nós vamos ler e comentar, que é: a misericórdia é o complemento da mansuetude. Então, como dissemos, bem-aventurados os mansos, essa outra bem-aventurança está conectada à própria capacidade e exercício do perdão. A mansuetude é atingida quando nós não nos iramos facilmente, quando não vem de nós uma rebelião constante contra o irmão, contra os fatos, contra as coisas que acontecem no mundo, dado que essas coisas são a vontade de Deus, que se apresenta diante de nós.
Pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. E ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Mais uma vez aqui o destaque de que o simples esquecimento não resume o perdão. O perdão é mais do que esquecer, né? Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Se nos sentimos ofendidos, é porque alguma coisa em nós ainda está carregada desse sentimento egóico de autoimportância, de autodefesa, de temor de nossa estabilidade, que abala de alguma forma a nossos sentimentos ainda efervescentes de ego e, consequentemente, à medida que nós caminhamos para a liberação egóica, nos espiritualizamos, nos percebemos como espíritos que estamos efetivamente vivendo uma materialidade transitória, nós passamos a dar outro valor, a pensar, a ver a ofensa de uma outra maneira, dado que há toda a eternidade para rever essa ofensa. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza, confirmando aquilo que dissemos. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. Almas elevadas, espíritos que se percebem como almas, espíritos materializados ou espíritos adensados, aqueles que se percebem assim já dão à questão da ofensa um outro matiz. Percebendo-se como seres que já cometeram muitos equívocos, percebendo-me como ser que já teve muitas experiências negativas com relação aos outros, também abro a possibilidade de que os outros errem em relação a mim, no falar, no agir, no portar-se. Então segue a leitura. Ofensas é próprio das almas elevadas, que param acima do mal que eles quiserem fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Então, à medida que nos espiritualizamos, está o texto nos apontando que existe uma liberação. E nós, um pouquinho de conhecimento sobre psicologia, nós podemos também encontrar a mesma verdade sendo expressa no que diz respeito à maturidade psicoemocional. À medida que nos tornamos mais maduros psicoemocionalmente, também não é qualquer bagatela que nos ofende e que nos tira do sério, porque estamos equilibrados diante de bases muito mais profundas e nossos sentimentos não estão mais tão vulneráveis. Este é o princípio. Né? Eu digo nós, não trazendo a experiência para mim pessoalmente, mas nós como espíritos humanos, nós na direção da natureza humana. Infeliz daquele, segue a leitura, que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão às suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando disser que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, mais uma vez, está aqui expressada a ideia de que esse número não é um limite numérico propriamente, mas um número suficientemente grande para desanimar a contagem em relação ao perdão. Um outro elemento importante que emerge aqui nesse parágrafo diz respeito a, se não é condenado pelos homens, será condenado por Deus. Ora, Deus é inteligência suprema, criadora de tudo que existe, existiu e existirá. Devemos sempre lembrar em nossos corações que Deus é infinitamente bom e justo. E nessa natureza
ele é ao mesmo tempo a pura misericórdia na aplicação da sua justiça. A sua justiça é equitativa, equilibrada, perfeita, de plena sabedoria. Portanto, a ideia de uma punição partindo de Deus parece um tanto mesquinho. Mas vá lá, tem razão de ser o autor, porque diz, no fundo dessa frase está dito: as leis de Deus são imutáveis e perfeitas. Portanto, se nós nadamos contra a maré, se nós nadamos contra a correnteza, o desgaste será nosso. Aquele que é avarento sofre a sua avareza. Aquele que é ciumento sofre do ciúme. Aquele que, enfim, qualquer uma das grandes problemas egóicos, o orgulho, a dissipação, a excesso de sensualidade, todos esses desvios de virtude, ou, enfim, todas essas doenças da alma, esses vícios, eles têm o seu próprio ponto de sofrimento, eles causam o próprio sofrimento. Existe uma passagem concedânea a isso, na obra básica do Catecismo, da doutrina espírita, que está escrita lá no livro Céu e Inferno. Lá existe um capítulo que diz sobre o Código Penal da Vida Futura, ou Código Penal da Vida Espiritual, como eu costumo dizer. E lá nós, nos percebendo como espíritos, enxergamos uma série de condições de que o sofrimento está ligado necessariamente às nossas imperfeições. E é por isso que, se os homens não condenam, se nós não somos punidos pelos próprios homens e sua justiça limitada, ou seremos necessariamente dentro, na nossa consciência, e certamente esse sofrimento é irremediável até que nós possamos enfrentar frente a frente a questão do percebimento do erro em primeiro lugar, que é o arrependimento, para podermos passar pela expiação necessária e a reposição que nos levará à ação benevolente. Logo, esse processo, esse mecanismo contínuo de aperfeiçoamento age sobre nós não em relação a qualquer mágoa, mas o tempo todo em relação a todos os vícios que podem nos afetar. Vamos longe dessa vez, né? Mas era importante. Indo para o próximo parágrafo, diz: mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza e o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto eu sou generoso. Então, o perdão feito em público, feito não para produzir o perdão em si, naquele verdadeiro sentido que já nos referimos, mas antes para humilhar, para espizinhar, para demonstrar arrogância e prepotência diante do outro. Esse certamente não é o caminho correto. Como vimos, o exercício de perdão, ele se alinha com a mansitude, com assenhorar-se de uma centralidade espiritual e perceber o universo como parte de si, não como antagônico. Nesta circunstância, segue o texto, é impossível que a reconciliação seja sincera. De uma outra parte, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia de pessoas imparciais. E aqui, obviamente, não se trata de apenas conquistar a simpatia de pessoas
mas conquistar um equilíbrio interior e uma maturidade psicoemocional que lhe coloque em outro padrão de relacionamento com a felicidade, com a realização e com a paz profunda. Esperamos ter sido útil nesse estudo orientativo e haveria muito mais ainda por dizer. Existem obras especializadas em perdão, como o livro de Valdo Franco, que eu recomendo. Há uma palestra dele no YouTube muito boa sobre perdão, em que ele termina com um poema muito lindo a este respeito. Então, seguimos aqui dentro dos nossos limites de tempo e de intenção, rogando a todos um excelente estudo, um excelente aproveitamento e que a nossa vida possa se encher cada vez mais de perdão verdadeiro e libertador. Uma boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos, irmãos de caminhada, mais uma vez, nessa noite de paz, noite de oração, noite de pedidos, de arrependimentos. Estamos aqui, todos imbuídos da mesma energia, dos mesmos desejos. Mas hoje, meus irmãos, vamos reservá-la para agradecer. Vamos reservá-la para agradecimentos. Vamos nos concentrar, fechar nossos olhinhos, né? Deixar que o amor tome conta do nosso coração, elevar o nosso pensamento ao alto e dar, e pedir, e agradecer ao nosso Pai amado, agradecer por mais esse dia, por mais essa semana, pela saúde nossa, da nossa família, dos nossos amigos. Agradecer a bondade do Pai de nos dar a oportunidade todos os dias de trilharmos os nossos caminhos, de passarmos com paz e amor essa caminhada terrena. E a Ti eu te peço, Senhor meu Deus, que Tu ilumine o caminho desses Teus filhos, que Tu ilumine, Pai, os seus pensamentos, dê a eles força para continuar sua caminhada, que eles possam passar, Pai, todas as suas provas nessa caminhada terrena com sabedoria, com alegria, com fé, esperança e amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Fiquem em paz, meus irmãos. Que assim seja.